olha só, gente, hoje no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, né, vamos falar aí sobre reposição hormonal, né? E quem vai estar aqui falando com a gente é a nossa convidada ginecologista cooperada da Unimed Costa Oeste, né, a doutora Leíse Schiavini. Ela está aqui e vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês em casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Interage lá com a gente. Em primeiro lugar, boa tarde, Leíse. Seja bem-vinda aqui ao nosso Obrigada Ver Mais, pelo convite. o nosso estúdio novo. A gente já muito lindo. Visitava a gente em Toledo, hoje veio aqui para falar para a gente sobre um assunto muito importante. Então, até antes da gente começar a falar, Leíse, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os sinais ali que indicam que já começa a fase da menopausa aí, que ela está próxima. Isso. Obrigado pelo convite, Mauro, e parabenizar você por esse quadro, que informações de qualidade são sempre importantes, né? Não, e as pessoas precisam dessas informações. Exatamente, para desmistificar o climatério, a menopausa, a reposição hormonal e todos os outros colegas que vêm. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, a gente que agradece. Então, o climatério, a menopausa, trata-se de uma data, a última menstruação. Porém, antes disso, a gente já tem algumas alterações que eu posso prestar atenção. O primeiro hormônio que tem o declínio é a progesterona. Então, com o declínio desse hormônio, as mulheres ficam muito irritadas, muito irritadas. Às vezes tem aquilo sem vontade, que a Graça citou na outra ocasião, a irregularidade menstrual. O sono delas fica muito ruim, por vezes elas procuram um colega para melhorar o sono, entendeu? Isso tudo antes da última menstruação. A seguir, nós temos o declínio da testosterona. A testosterona, além do libido, ele promove o enfrentamento, o foco, a criatividade, você sair de casa, levantar, entendeu? E por último, o estradiol, que é aquele que elas sentem o calorão. Então, o último é o mais, né? Posteriormente é o calorão. Então, a gente tem que prestar atenção desde o início. Começou a dormir mal, começou a se irritar com coisas do cotidiano, procure o seu especialista, porque essa fase entre menopausa e não menopausa, climatério, cria muita confusão nas mulheres. Elas ficam muito perdidas. O que elas chegam referindo, eu estou perdida. Leíse, e o que é essa janela de oportunidade na menopausa? Até para elas entenderem muito que isso acontece também, né? Exatamente. Janela mesmo, oportunidade que a gente tem a oportunidade de iniciar a reposição hormonal, que será melhor para ela. Ok? Para não passar todos esses perrengues. Exatamente, né? Exatamente. Então, você tem os 10 primeiros anos depois da última menstruação ou até os 60 anos. Então, a gente não pode deliberadamente fazer a reposição hormonal, a gente tem que tentar fazer nessa janela de oportunidade para minimizar no futuro alterações metabólicas, ósseas e sistema nervoso central. E, Leíse, mas em todos os casos, é indicada a reposição hormonal ou não? Como que funciona esse processo? Não, as mulheres não são obrigadas a usar, você explica o ônus e o bônus. Tem algumas mulheres que têm algumas contraindicações formais para não fazer o uso. Se você tiver uma doença hepática descompensada, eu não posso. Câncer de mama, não posso. Câncer de endométrio, você tem um sangramento que a gente não sabe por quê, também eu não posso. Se a paciente tem uma doença de sangue, que é a porfiria, também não conseguimos fazer. Então, não são todas as mulheres, eu não quero fazer. Ok, a gente tem outra classe de medicações, outra classe de nutracêuticos que amenizam esses sintomas. E na parte íntima, a gente tem a tecnologia no rejuvenescimento que tira a dor e assim por diante. Então, não é obrigatório e não são todos. E assim, quais que são os exames que as mulheres devem realizar, Leíse, antes de iniciar essa reposição hormonal? Esses exames para ver se tem algum caso dessas doenças e tal, para começar esse tratamento? Exatamente. A gente tem que fazer, não é um check-up, a gente tem que fazer os exames anuais das mulheres, né? Primeiramente, ver os hormônios, quais que estão decaindo, que não é, se é mesmo o climatério que a gente tem. Os exames de imagem, que são mamografia, ultrassom, densitometria óssea, ultrassom da mama. Os exames de metabolismo em geral, a tireoide, se você está com inflamação subclínica ou não, e assim por diante. E os hormônios, que são, na verdade, não tem o declínio de 3 hormônios sozinhos, né? A gente tem toda uma cascata
que altera, que você tem que ir reparando todas elas. Que as mulheres sentem sintomas do corpo inteiro. Por isso que elas falam, tem uma coisa aqui, elas ficam confusas. E é muitas informações também de uma vez só, né? E assim, e como que funciona essa terapia, de reposição hormonal? Como que é essa sequência? Depende de cada caso? Como que ela funciona? Exatamente. Como a progesterona é a primeira que cai, eventualmente a gente pode usar só a progesterona. Se ela já tem os sintomas todos, a gente usa progesterona, estradiol, testosterona. Existem várias vias para isso, para a gente que chegue aonde que a gente precisa chegar. Então, tem a via oral, que é mais proscrita por causa da passagem pelo fígado. A gente tem a via transdérmica, que são os hormônios mais parecidos do que a gente deixou de produzir. E a gente tem a via embaixo da pele, que é subdérmica, que ele vai liberando todos os dias a mesma quantidade de hormônio. Esses seriam os tipos de reposição hormonal? Exatamente. E eles têm um prazo, cada tipo deles também, Lise? Como que eles funcionam? A gente tem o via oral diário, o transdérmico também, às vezes não. Normalmente a gente tem que usar pela manhã e à noite, porque uns hormônios são... A gente imita o ciclo da mulher. Então, uns são de manhã e uns à noite. E os implantes, que são esses embaixo da pele, tem de 6 meses e tem de 1 ano. Que é até mais tranquilo também, né? Do que ficar tomando também medicamentos. Exatamente. Né? Evita o pico, né? E vale, e todos pico e os vale. casos ele pode ser usado esse daí ou depende de casos, né? Se a paciente pode usar a reposição hormonal, ela pode usar o implante subdérmico. É um jeito de chegar lá. E mais tranquilo também. Igual intramuscular, endovenoso, subdérmico, transdérmico. É um jeito da gente fazer chegar em você aquele hormônio. E assim, qual que seriam os principais benefícios da reposição, dessa terapia de reposição hormonal? Isso, é muito questionável, mas agora a gente tem estudos robustos para isso, porque o climatério, a menopausa, não é só um calorão. Acabou o calorão, acabou. Não, a gente tem alterações do sistema nervoso central, aumento da temperatura, alguma coisa do cardiovascular também. Então, os benefícios que a gente tem sistema nervoso central, diminui demência, Alzheimer. No coração, os vasos ficam mais duros, então vai aumentar a sua pressão. No corpo, a gente tem a disposição de gordura diferente, começa a dispor igual os homens, barriga nos braços. No osso, se eu não tiver os hormônios, eu vou fazer osteoporose, osteopenia. Entendeu? Na pele, na genitália, na parte íntima vai ter secura vaginal, que ela não consegue ter relação sexual, ela tem dor, infecção urinária de repetição. Então, é no sistema todo. Completo. No sistema todo que a gente age. E não é só o calorão. O calorão é um sinal que você tem. Todo o restante que a gente pode preservar no seu futuro, né? Isso é importante. Mas estão interagindo com a gente. Vamos lá, tem pergunta aí pra gente. Que bom. Doutora, como tratar múltiplos miomas no útero? Segundo o médico que eu consultei, falou que não precisava fazer nada porque eu estou com 56 anos e estou no período da menopausa. Quem fez essa pergunta é a Roseli, do bairro Brasília, aqui de Cascavel. Que bom. Roseli, linda pergunta. Exatamente. 40% das mulheres apresentam miomatose. E esse mioma, ele é estradiol dependente, que é esse hormônio que entra em declínio. Então, se você não tem sangramento, não tem história clínica de anemia por conta desses miomas, como o seu médico falou, não precisa fazer nada, só acompanhar anualmente. Então, não precisa operar, nada disso. Valeu, Roseli. Obrigada aí pela pergunta e a participação aí também com a gente. Muito importante. Doutora, mas é verdade que as doenças cardiovasculares e a osteoporose também podem ser prevenidas aí no tratamento de reposição? Até você comentou isso com a gente, que é muito bom, que ajuda também. Exatamente. Né? O osso, não adianta a gente ficar tomando cálcio. Se chegou o cálcio no seu osso e acabou, não cabe mais, o cálcio vai para outro lugar, que é o vaso. Daí o vaso vai ficar mais duro. E você vai ter a placa, que daí infarto e AVC e assim por diante, certo? Então, o osso eu preciso de vitamina D, eu preciso do cálcio e eu preciso de estradiol. Então, para você preservar a massa óssea, a gente deve fazer a reposição hormonal. O coração também, o vaso, ele perde a elasticidade por falta dos hormônios, então ele vai ficar mais duro.
Então, para chegar sangue lá onde eu preciso, precisa fazer mais força. Então, vai aumentar a pressão. Do nada a pressão aumenta, entendeu? Pode ser isso. O colesterol total, ele aumenta. O HDL, que é o bom, ele diminui. Tudo isso daí tem uma inversão e uma ação direta dos hormônios. Não é só na sexualidade, na parte íntima. Doutora, de maneira nenhuma. mas assim, há algum risco então na reposição hormonal? O risco a gente tem se a paciente tem doença tromboembólica, daí a gente não pode fazer. Por isso que é feito os exames lá no começo, né? Exatamente. Então, eu tenho que saber onde essa paciente está, hormonalmente, metabolicamente, para ver se eu consigo, para não ter uma trombose, um câncer ativo em qualquer lugar, também a gente não pode usar. Mas, então, tem que ser muito estudado e compartilhado com essa paciente, porque você vai ter vai ficar mais próximo dessa paciente. E assim, tem algum caso, a gente até no começo falou alguma coisa, doutora, de quando não é indicado realizar essa reposição hormonal, é quando tem alguma doença, mas é isso aí que a gente fala, por isso que é a importância de você fazer suas consultas periódicas, trocar uma ideia com o seu ginecologista, para saber se pode ou não pode, e os prós e os contras ali também, mas pelo que a gente viu aqui, é mais bom, né, você tem mais a parte boa ali, o bônus do que o ônus, para quem né? pode fazer. Tem casos que não dá para fazer, Não né? dá para fazer, exatamente. O que a gente não pode fazer é pegar o da vizinha que deu certo e nunca mais fazer nenhum exame, entendeu? Porque em 2008 teve aquele grande estudo, mas era com outros hormônios que aumentavam o risco de trombose e câncer de mama. Agora a gente já tem estudos robustos que não aumentam o risco de câncer de mama e que se a paciente tiver necessidade e condições, ela deve usar. Na Europa é mandatório fazer reposição hormonal, porque o custo para a saúde em geral, né, econômico, e o custo para a saúde da paciente é muito maior. Tá vendo? Por isso que é importante. E uma coisa importante da gente lembrar, climatério é uma fase da nossa vida. E ela pode ser ótima, você tem mais tempo, você tem mais condições financeiras, é só você organizar. E a gente vai passar 1/3 na nossa vida no climatério. Então tem como resolver. Tem como resolver para você ficar bem, senão você não tem paciência nem com os netos, né, que você tanto queria. Não vai curtir ali Exatamente. a vida, né? Mas tem mais perguntas, doutora. Vamos lá, tô gostando do povo interagindo. Aê! Quando o estradiol estiver alto, precisa fazer reposição? E qual? Quem faz a pergunta é a Elza, não diz a cidade, mas obrigado, Elza, por participar aqui com a gente também. Boa pergunta, Elza. É o seguinte, a gente tem que ver, então, a idade da paciente, os sintomas que ela apresenta, o exame físico, que a gente tem alguns sinais que a gente percebe se o estradiol está baixo ou alto, e se ele estiver alto, não é necessário. Porém, se ela tiver sintomas, você tem que estudar os outros hormônios que acompanham ele e às vezes são os outros que estão faltando. Mais uma vez eu volto a repetir a importância de estar sistêmico, né? O acompanhamento também, né? E antigamente sim, as pessoas sofriam com isso, agora não precisam sofrer mais, as mulheres não precisam sofrer tanto como antigamente, é só você fazer o acompanhamento, como a Liz explicou aqui pra gente. Mas ó, se você de casa ainda ficou com dúvida, quer interagir, vou deixar o Insta da Liz, ele pode interagir com ela, mande perguntas para ela, outros assuntos que vocês queiram ver aqui nas tardes com a gente, na área de ginecologia também, pode mandar lá que a gente convida ela novamente para vir aqui. Liz, gratidão, bom retorno para o consultório em Toledo. Obrigada. E venha mais vezes. Eu Olha venho que bom, sim, é só convidar que eu venho. Tá convidada. Obrigada, já. Mauro. Gratidão.